Boa noite, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos a essa casa de orações, de reflexões, nesses dias especiais, em que nós refletimos sobre a vinda do Mestre Jesus aqui ao plano físico, e é uma época que traz energias harmoniosas, diferenciadas do plano superior, então que a gente possa nessa noite se conectar com essas vibrações, para retornarmos aos nossos lares melhores, mais elevados do que quando aqui viemos. Então, para iniciar as reflexões da noite, eu vou ler uma pequena poesia de autoria de Casimiro Cunha, que é Canção do Natal. E ele vai nos dizer assim: Mestre amado, agradecemos em teu Natal de alegria a paz que nos anuncia a vida superior. Por nossa esperança em festa, pelo pão, pelo agasalho, pelo suor do trabalho, louvado seja, Senhor. Envoltos na luz da prece, louvamos-te os dons supremos das flores que trazemos, cantando de gratidão. Felizes e reverentes, rogamos-te, doce amigo, a bênção de estar contigo no templo do coração. Então convido aos irmãos nesse instante para que elevemos o nosso pensamento em clima de prece, buscando a figura do Mestre Jesus, nosso irmão maior, que há mais de 2000 anos desceu ao plano físico, inaugurando uma nova era para a humanidade, com a sua mensagem elevada de amor, de perdão, de boa vontade para com todos. O Mestre nos trouxe todas as lições, todos os ensinamentos, para servir de roteiro à nossa caminhada evolutiva. Por isso, Senhor, nossa profunda gratidão, nosso amor, por esse gesto de desprendimento, de amor incondicional, que a cada um de nós oportunizou uma ascensão, um desenvolvimento com esses valores, esses princípios que implantaste aqui no mundo. Que possam os mentores espirituais transmitir a cada um de nós a tua inspiração superior, trazendo-nos todas as energias que estejamos necessitando para o equilíbrio do nosso corpo e do nosso espírito. Em teu nome, Senhor, iniciamos as reflexões programadas para esta noite. Que assim seja. Meus irmãos, para a noite de hoje, nós vamos refletir sobre este tema, Assim falou Jesus, que é na verdade uma mensagem espiritual do Espírito André Luiz, que está lá no livro O Espírito da Verdade. Então nós vamos trazer algumas breves reflexões, até às 11h30 a gente termina, porque dá meia hora até o pessoal encontrar os parentes, ir para a ceia, Mas são breves reflexões em que a gente vai trazer um pouco do que eu acho que representa a doutrina espírita em relação ao cristianismo, em relação à mensagem de Jesus. E antes da gente adentrar a mensagem propriamente dita, a gente fazer só essa reflexão que muitas vezes as pessoas desconhecem, que o Espiritismo ele é cristão. E o objetivo primordial da doutrina
é trazer Jesus de volta ao mundo, trazer a mensagem do Evangelho novamente pura, novamente transparente, cristalina. E a gente vai ver que os espíritos que trouxeram a inspiração e os ensinamentos que Kardec codificou lá em 1857, de lá para cá, todas as mensagens espirituais, elas vêm nesse diapasão de trazer o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus como um manual de vida prática. Não é um Evangelho de uma religião, de uma teoria, um Evangelho que está lá com os seus símbolos, com os seus rituais. A gente respeita todas as religiões, mas o objetivo da doutrina espírita é mostrar que o Evangelho de Jesus é uma lição de vida prática, é uma atitude diária de todos nós. Então, aquilo que Jesus veio fazer foi mostrar como que se faz, como se pratica a lei de Deus. Façam assim como eu fiz. Então, na mensagem de André Luiz, ele vai dizer assim: disse o Mestre, buscai e achareis. Mesmo nos céus, você pode fixar a atenção na sombra da nuvem ou no brilho da estrela. E essa é uma questão interessante. O que nós estamos buscando na nossa vida, na nossa encarnação? Quais são os nossos objetivos? Aonde está a nossa atenção? Será que eu foco num projeto que vai ser concretizado? Será que eu foco na superação do obstáculo? Ou eu fico concentrado no problema, naquilo que ainda não deu certo, naquilo que é imperfeito? Quando o Mestre diz busca e acharás, que nós vamos receber da vida aquilo que nós conectamos a ela. Ou seja, naquilo que eu me ligar, eu vou receber de volta a consequência do teor dessa ligação. Então, se eu me fixo no mal, se eu me fixo em energias perturbadas, eu vou me perturbar. Eu vou me conectar com forças que buscam a desordem, que buscam a negatividade. Então, é preciso buscar sempre o bem, a vibração positiva, a confiança em Deus de que todos os caminhos vão nos levar para o alto, porque Deus é o Senhor da vida e nada escapa ao seu controle. Segue André Luiz, afirmou o Senhor: cada árvore é conhecida pelos frutos. E ele vai dizer: alimentar-se com laranja ou intoxicar-se com pimenta é problema seu. E essa é uma outra reflexão importante. Todos nós, assim como uma laranjeira, ela foi plantada com uma trajetória prevista, de ela se desenvolver, de ela se robustecer e lá na frente ela produzir os frutos que seriam as laranjas. Então o que se espera de uma laranjeira é que ela produza laranjas. E todos nós, quando fomos plantados por Deus aqui no mundo, nós somos plantados com certas previsões, certos objetivos de a gente produzir algo. Mas a laranjeira, para ela produzir, ela vai com as suas raízes ao solo e ela busca aqueles nutrientes que sejam os adequados na quantidade correta para que ela possa produzir os frutos. Então, se porventura ela for colocada lá num deserto, sem água, sem nutrientes, fatalmente ela vai perecer. E todos nós, com as nossas raízes mentais,
com os nossos interesses, nós vamos buscar no mundo as experiências que vão nos trazer as condições para que a gente produza aquilo que a gente programou antes de nascer. Mas se ao invés de eu ir buscar nutrientes, eu for atrás de um solo fétido, contaminado, se eu for, em vez de uma água potável, apetitosa, eu for atrás de vinagre, será que eu vou conseguir produzir as laranjas, entre aspas, que Deus quer que eu produza? Então, os frutos que nós produzirmos no mundo vão ser consequência daquilo que nós buscamos antes. Porque até o fruto ser produzido, há todo um processo de desenvolvimento, né? Segue André Luiz então. Proclamou Cristo: orai e vigiai para não entrardes em tentação, porque o espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca. E ele comenta: o espírito é o futuro e a vitória final, mas a carne é o nosso próprio passado, repleto de compromissos e tentações. E isso é uma questão interessante da gente decodificar, porque nós já passamos aqui no mundo inúmeras vezes. E nessas jornadas todas, nós fomos, na nossa malinha, na nossa bagagem, trazendo uma série de quinquilharias, uma série de coisas que não nos representam objetos de crescimento, mas representam objetos de peso, de atraso, de limitação. Então, quando Cristo fala que a carne é fraca, porque nós aqui no mundo estamos sendo defrontados com as experiências similares aos nossos fracassos do passado. É como aquele disco que arranhou, né? E aí nós tendemos a voltar naquela mesma linha para reprisar os mesmos acordes, a mesma melodia. E muitas vezes essa melodia é toda desorganizada, desarmônica. E é preciso o nosso controle para que a gente saia daquela sintonia e dê um passo além. Ensinou o Mestre Divino: não condeneis e não sereis condenados. Não critique o próximo, para que o próximo não critique a você. Aqui, evidentemente, que nós não estamos falando daquela crítica da mãe, por exemplo, que educa a criança numa atitude que a criança está tomando, que necessita de correção, de educação, de aprimoramento. Mas aqui nós estamos falando daquela crítica que é ainda um certo azedume, uma certa maldade que a gente traz dentro de nós, de às vezes condenar pessoas e situações quando a gente ainda não tem a menor noção da realidade, da profundidade dos fatos. A gente sabe às vezes por en passant, de uma forma superficial, mas há uma tendência nossa de, talvez para a gente se sentir superior, de criticar, de condenar, de desejar até o sofrimento e o mal daquela pessoa, por coisas que muitas vezes nem nos dizem respeito, não nos afetam em nada. Segue André Luiz dizendo: falou Jesus: quem se propõe a conservar a própria vida, perdê-la-á. Quando o arado descansa além do tempo justo, encontra a ferrugem que o desgasta. Então os Espíritos nos falam que não há evolução, não haverá aperfeiçoamento sem esforço, sem perseverança, sem o suor. As coisas não irão cair do céu e se transformar por si só. E se nós continuarmos cometendo os mesmos erros, trilhando o mesmo caminho,
nós não vamos encontrar um resultado diferente do que nós já temos encontrado. Então a solução sempre: mais trabalho, mais esforço, mais perseverança. Disse o Mestre: não vale para o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma. A criatura faminta de posses e riquezas materiais, sem trabalho e sem proveito, assemelha-se de algum modo à pulga que desejasse reter um cão para si só. Quantos exemplos a gente tem disso? De pessoas que angariaram fortunas, mas vivem como mendigos praticamente, porque são reféns daquilo que têm. Elas não são proprietárias da fortuna, é a fortuna que é proprietária delas. E quantas vezes a gente se detém nos nossos pequenos apegos? Não precisa ser grandes recursos. Às vezes aquele nosso guarda-roupa lá que tem roupas que a gente não usa e estão lá, mas a gente não consegue se desapegar e de repente for doar para que alguém que tenha uma condição mais inferior que a nossa possa usufruir de um bem. Que dirá aqueles que a gente gosta, aquelas roupas que a gente usa e tal. Então a gente tem que evoluir muito ainda nessa questão do apego. Afirmou o Senhor: não é o que entra pela boca que contamina o homem. Mas aí o André Luiz vai fazer o comentário de um médico que ele era, né? A pessoa de juízo são come o razoável para rendimento da vida, mas os loucos ingerem substâncias desnecessárias para rendimento da morte. Quantos comportamentos nossos, eles é como um suicídio indireto, um suicídio lento. Quando nós antecipamos o nosso regresso à vida espiritual por falta de equilíbrio, por falta de disciplina. Então, quando Cristo falou, evidentemente, ele se referia à questão moral, né? Que aquilo que sai da nossa boca é o que o coração está cultivando e é o que faz o mal para fora. Mas se eu não tenho saúde, eu não vou nem ter a condição de poder produzir de uma forma efetiva na sociedade, né? Uma pessoa que perdeu a sanidade, por exemplo, pelo uso de drogas, essa pessoa não vai ter mais condições de produzir, ela vai ter esse tempo de expiação aqui no corpo mesmo, necessitando de auxílio. Enfim, ensinou o mentor divino: andai enquanto tendes luz. O corpo é a máquina para a viagem do progresso, e todo o relaxamento corre por conta do maquinista. Um dia perguntaram para o Chico Xavier o que ele mais ouvia dos espíritos, quais eram os comentários mais comuns. E aí ele disse que o que ele mais ouvia era o lamento dos espíritos que reclamavam que haviam perdido tempo aqui no mundo. Passaram pela vida sem contribuir para a sua própria evolução. Retornaram ao plano espiritual como aquele trabalhador que não produziu nada e não angariou nenhum recurso. E voltou da mesma forma. Então o ensinamento de Jesus é andar enquanto tendes luz, enquanto você tem saúde, enquanto você tem discernimento, enquanto você tem opções para traçar caminhos. Porque às vezes a gente tem a tendência, mas se existe reencarnação, eu vou deixar certas coisas para trabalhar para a próxima encarnação, ou transferir objetivos. Só que a gente não sabe na próxima encarnação se as condições serão tão favoráveis quanto a essas que a gente tem hoje. Então, trabalhemos a nossa melhora hoje, que é o tempo que a gente tem. Proclamou o Cristo: orai pelos que vos perseguem e caluniam.
E ele diz: interessar-se pelo material dos caluniadores é o mesmo que se adornar você deliberadamente com uma lata de lixo. Quando a gente fala, então, naquilo que a gente tem atenção, naquilo que a gente busca como nutriente para a nossa vida, uma desses vieses é não dar bola para aqueles que não gostam de nós, para aqueles que fazem mal para nós. Se alguma pessoa se considera inimiga nossa, o problema é dela. Aquilo que falam de nós, e aqui quando a gente fala de calúnia, calúnia é uma mentira. Se for verdade, aí é bom a gente prestar atenção. Porque se a pessoa está correta, às vezes o inimigo nos traz lições, nos mostra ângulos que a gente estava desconhecendo da nossa própria consciência. Mas, se são apenas calúnias, são mentiras, ignoremos e sigamos à frente. Falou Jesus: a cada um será concedido segundo as próprias obras. E ele diz: não se preocupe com os outros, a não ser para ajudá-los, pois que a lei de Deus não conhece você pelo que você observa, mas simplesmente através daquilo que você faz. Então nós vamos dar conta perante a Deus, perante a nossa consciência, pela nossa vida, não pela vida dos outros. Por fim ele diz: esperemos confiantes a alvorada luminosa que se aproxima, porque depois das grandes sombras e das grandes dores que envolverão a face da terra, o Evangelho há de criar no mundo inteiro a verdadeira cristandade. Então o projeto Terra, ele está em andamento. E dentro desse projeto nós estamos passando por uma fase de transformação, de renovação espiritual do planeta. E se hoje a gente vê ainda muita maldade, muita imperfeição a ser trabalhada, nesse projeto do Cristo, o bem futuramente vai preponderar. E cabe a nós acompanharmos esse trem dessa jornada de evolução, a fim de que possamos permanecer aqui no futuro da Terra. E por fim, como nós estamos refletindo sobre a vinda de Jesus, sobre a sua mensagem do Evangelho, eu lembrei de uma música, que é uma canção natalina muito conhecida, e ela surgiu em 1818, numa aldeia de Oberndorf, na Áustria. E o padre Joseph, em 1816, numa véspera de Natal, havia composto, fez uma prece e sentiu uma inspiração e escreveu no papel alguns versos. Mas guardou na gaveta. 2 anos depois, era a véspera de Natal, e o padre estava preocupado, porque o órgão da igreja havia quebrado. E ele tinha vocação musical, ele era cantor, e ele lembrou daquele poema, e lembrou de um amigo que morava num vilarejo próximo, que era compositor, também cantor. E ele foi até esse amigo e pediu para que o amigo fizesse uma melodia para aqueles versos. E aí o amigo leu aquele poema e sentiu como que um calor, um tremor, uma inspiração bem comum aos artistas, e rapidamente fez a melodia. Eles ensaiaram e às 10 da noite se dirigiram à igreja, onde então pela primeira vez cantaram num dueto, acompanhado por um violão, essa música que depois a gente vai colocar. E essa música já foi então traduzida para mais de 300 idiomas, e ela é considerada hoje patrimônio cultural imaterial pela Unesco. E eu acho que um grande mérito dela
que é como se alguém estivesse contemplando Jesus, ali o menino Jesus com Maria, a cena do Natal, e conversando e cantando bem suave, porque é uma música leve que denota isso, a contemplação da vinda de Jesus. Então, hoje a gente vai ter o passe coletivo, e aí eu vou pedir para a gente apagar as luzes, e o passe, durante ele, eu vou colocar essa música para tocar, e vamos fazer um exercício de radiação, mentalizando o amor de Deus com todos nós, que mandou Jesus, um seu Filho bem-amado, um ser super evoluído, mandou até nós aqui no plano físico para trazer a sua mensagem de renovação e de luz. Então, que durante ouvir essa canção, que a gente possa mergulhar nessa vibração, nesse enternecimento que a música nos propõe. É uma bela mensagem, né? Essas vibrações de Jesus, que elas possam permanecer conosco durante todos os dias nessa nossa jornada de 2026 e adiante, que possamos estar sempre com essa suavidade do Mestre, a iluminar a nossa consciência, a iluminar o nosso discernimento, para que a felicidade, a alegria possam estar sempre em nossos corações. Muita paz, muita luz a todos nós. Que assim seja.